Reinaldo Azevedo mudou, né? Agora, eu tava falando pra amigos até, ele tá escrevendo melhor. Ele tá escrevendo melhor. Essa fase progressista do Reinaldo Azevedo tá fazendo muito bem pra ele. Mudou realmente o jeito que ele faz jornalismo, né? E aí ele escreveu aqui sobre o Moro, né, gente? O voto contra Moro e a gramática da má-fé das porcinas não aprenderam nada. Vamos ler juntos aqui. Superchat, gente. Vamos lá, vamos contribuir, vamos engajar, vamos fazer bem o nosso trabalho aqui. Leio aqui e ali coisas como: desembargador que foi indicado por Lula vota para condenar Moro. Como é que é? E se a gente soubesse que ele gosta de chicabom e torce para o Curitiba, sim, com o também isso iria parar no título? Claro que não, Reinaldo, não teria relevância, mas ter sido indicado por Lula tem. Para começo de conversa, ele não foi indicado, mas escolhido pelo presidente numa lista tríplice. Sabem como é? São competências que a Constituição reserva ao chefe do Executivo. Era o que havia de mais relevante a dizer sobre o voto de José Rodrigo Sadi. Vamos seguindo aí para todo mundo ficar por dentro de tudo. Nicolas Ferreira é um burro. Não, é burro demais. O Nicolas Ferreira é uma coisa muito louca, né? Tem prova, documento diferente das antigas convicções e vozes na cabeça ocas. Que tem que ser muito idiota para acreditar em tanta fake news assim. O Gado tá chateado, né, gente? Que a gente tá contando umas verdades aí pra ele, né? Tá chateadinho? Não chora, Gado. Não chora, não. Não chora. Não chora. Tá triste aí. Tá triste demais. Vamos lá. Em tempos de redes sociais, ainda que possa parecer um pouco antigo, e até essa ironia tem lá sua inatualidade, mantém a convicção que o jornalismo deve produzir luzes e não obscurantismo. Em tempos de redes sociais, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Não é rara a busca desesperada pelo clique, o chamado clickbait, variante eletrônica dos títulos dos extintos jornais sensacionalistas. Em vez de informação, deformação do fato, convenhamos. Nas redes, nascem vários bebês diabos por dia, não é mesmo? E às vezes eles saltam um muro e vão parar na imprensa profissional. Tanto pior se o procedimento ainda passa por filtro ideológico ou afinidades eletivas. Uma pequena digressão. Uma digressão rápida. Moro parece-me inequívoco, resolveu construir o seu destino. Lideraria uma versão nacional da Mãos Limpas, ele chegou a escrever um texto a respeito bem antes da Lava Jato. E saltaria para a política, a exemplo do que aconteceu com alguns próceres da Operação A Vida na Itália. Agiu com determinação e método, em companhia de seus valentes da força-tarefa, crestou a terra e criou as pré-condições para a ascensão da extrema-direita bolsonarista. Não se constrangeu em servir aquele cuja eleição ele próprio tornou viável, ao condenar sem provas o único que teria condições de bater o outro nas urnas. Assim, Lula foi para a cadeia, Jair Bolsonaro para o Planalto e ele, Moro, para o Ministério da Justiça. E ali começou a mover as asas para ousadias maiores. Mas as coisas começaram a dar errado, o ponto de inflexão foi a Vaza Jato. Adicionalmente, passou a ser hostilizado pelo chefe, que farejou a sua ambição e percebeu nele um diferencial incômodo. Era insensado por parte considerável da imprensa, aquela mesma que Jair abominava e que abominava Jair Bolsonaro. Moro caiu em desgraça, mas não saiu de mãos abanando. Elegeu-se senador pelo Paraná, a Conja deputada por São Paulo. Pouco sim para suas grandes ambições, que não se cumprirão. Há de se dar por satisfeito por se conseguir segurar o mandato. Tudo indica que o TRE do Paraná não lhe será adverso. No TSE não se sabe. Por coisa menos grave, a tal juíza Selma, eleita senadora pelo Mato Grosso, voltou para casa. E agora começo a voltar ao início desse texto. Sim, o ex-juiz tem uma legião de viúvas e viúvos na imprensa, essencialmente no colonismo. As porcinas sonham com Moro Santeiro, ainda que a atuação parlamentar não se distingua dos extremistas de direita mais abjetos. Gramática do absurdo. E só isso explica títulos como o desembargador que foi indicado por Lula vota para condenar Moro. Acho que o próprio UOL botou isso, né? Esse que foi indicado por Lula
é o que a gramática chama de oração subordinada adjetiva restritiva. Serve, como o nome diz, para restringir ou delimitar o sentido de um termo antecedente, no caso, o desembargador. Assim, o dito cujo fica aprisionado numa camisa de força do nomeado, termo impróprio por Lula, de modo que o que quer que se faça fica condicionado a essa questão, muito especialmente o seu voto, que então independente e técnico não pode ser. Quando não se apelou a uma oração, os mesmos termos foram empregados com adjuntos no núcleo do sujeito. O Reinaldo é professor de português, tá, gente? Desembargador nomeado por Lula, vota contra Moro, é evidente o mesmo sentido restritivo. Cada um que escreva o que quiser, e eu também, opine como quiser, e eu também, é mau jornalismo. Sade, o nome do cara é maravilhoso, ou quem estiver em seu lugar, não teria como não ser escolhido, em vez de nomeado, pelo presidente de uma lista tríplice elaborada pelo TSE. Diga-me com todas as letras, o que se busca ao colar a expressão restritiva ao nome de Sade é sustentar que seu voto não é isento nem técnico e que está, pois, a serviço do presidente, a quem deveria sua assunção ao cargo. Além de mau jornalismo, é malandragem intelectual. Então ele só provaria a sua isenção se votasse contra a cassação? É sério? Inventaram uma independência que só admite a defesa de Moro? Acrescente-se. Mais de um petista já ouviu do próprio Lula que o prudente é manter distância desse embate, que o ex-juiz é irrelevante para o governo e que a eventual torcida de gente graúda do partido pode passar a impressão de retaliação, embora a decisão, qualquer uma, seja da Justiça Eleitoral. Ah, mas o PT assina uma das petições, fato, e o PL assina a outra. E por que não esse título? O desembargador que já foi advogado de Dallagnol vota contra Moro. Por que não esse? Respondo. Porque essa oração subordinada adjetiva restritiva, a diferença da outra, sugeriria justamente a sua independência, não o seu comprometimento. Se afinal já advogou para Robin, é de se supor que nada tenha de pessoal contra o Batman, não é mesmo? Ocorre que essa mesma referência não serviria à maledicência, nem se prestaria à inferência de que Lula interfere no julgamento. O voto, a íntegra do voto do Sade está nesse link, que é relativamente curta, de 40 páginas e meia. Puta que pariu, curto de 40 páginas é foda, hein? Parece-me elencar uma fatura de dados que configuram o abuso do poder econômico na pré-campanha de Moro. Transcrevo um trecho que me parece essencial em seu voto. De qualquer forma, em sede de obter dictum, pode-se dizer que, em um cenário público e notório de polarização que vigorou desde o início da eleição presidencial de 21, o investigado Sérgio Moro assumiu um verdadeiro risco em se lançar e começar a gastar como pré-candidato presidencial, expondo-se, assim deliberadamente, a ver a sua candidatura impugnada sob acusação de abuso de poder econômico. Deixando-se de lado a intenção que moveu o investigado, ponto esse, para mim, irrelevante diante do bem jurídico ora tutelado, o que se tem de concreto é que, até 2 de outubro de 2022, acabou ele gastando ou investindo muito mais recursos do que os demais candidatos que disputaram com ele a vaga única de senador, justamente porque, até determinado ponto da sua jornada eleitoral, seus gastos tinham como base o teto da sua campanha presidencial, o que, ao meu ver, implicou em um completo desequilíbrio do pleito em questão. Com efeito, para mim, não me parece possível simplesmente apagar os caminhos que um pré-candidato em questão percorreu quando ainda estava pré-candidato presidencial. Não se apaga o passado. Tentando participar de 3 eleições diferentes, desequilibrou Sérgio Moro a seu favor a última, a de senador pelo Paraná. E o desequilíbrio decorre da constatação incontroversa de que os demais candidatos não tiveram as mesmas oportunidades de exposição, o que, em um pleito bastante disputado, faz toda a diferença. A título de fechamento, estabeleço a primeira premissa para esta análise.
A apuração do abuso de poder econômico é realizada de forma objetiva entre a massa de recursos investida aí na pré-campanha e o limite de gastos previstos para o cargo específico em que se deu a disputa, sendo irrelevante considerar qual era a pretensão inicial do pré-candidato ou mesmo se houve má-fé da sua parte. Eis aí, não se trata de um juízo de natureza moral. Para que vocês tenham números de referência a despeito da alegação dos investigados de que as despesas realizadas seriam ilícitas e estariam albergadas pelos dispositivos dos artigos 36A da Lei das Eleições, que elenca uma série de despesas possíveis em período pré-campanha, isso não significa, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, uma carta branca para um emprego irrestrito de recursos financeiros para promoção pessoal de eventual pré-candidatura. Ora, no caso concreto, tem-se que, para as eleições de 2022, o limite de gastos para candidatos ao cargo de senador, no estado do Paraná, era de 4.447.000, conforme definido no anexo da portaria do TSE. Os investigados, além de declararem gastos de campanha que ultrapassaram o referido limite estabelecido em regulamento, realizaram gastos de pré-campanha no mínimo de R$ 2 milhões. Não custa repetir que os investigados registraram nas suas prestações de contas os gastos no valor total de R$ 5.100.000. Concluo, o voto traz a tabela com todos os gastos. É certo que se pode discordar da boa-fé do voto de SAD. O que me incomoda muito é ignorar o que se disse para tentar restringir quem disse a condição de indicado do presidente da República, como se fosse esse a ditar as escolhas daquele, e Lula deve preferir que a assombração continue a vagar ali pelo Senado em busca de uma causa a ter o bolsonarismo a agitar o Paraná em ano de eleição municipal. Sabem vocês o que penso de Bolsonaro e Caterva? Talvez eu devesse torcer para Moro continuar como senador irrelevante, mas não entro nessa. Acho que caçar o seu mandato é uma questão de justiça. E eu concordo com o Reinaldo nisso aqui. É absurdo, né, gente? Como o Reinaldo Azevedo ele mudou. Como ele melhorou. Isso é ótimo. É ótimo a gente ter o Reinaldo Azevedo do nosso lado. Tô falando sério.